Agora, pessoal, eu vou conversar com vocês de como fazer o financiamento imobiliário. Para você fazer o financiamento imobiliário, o interessado vai a um banco, Caixa Econômica ou outra instituição que faça o financiamento e apresenta os documentos preenchidos. Ou seja, vocês vêm até mim na minha consultoria Alves Andrade, negócios imobiliários, e eu faço para vocês todos esses trâmites. Será assim que eu enviar a documentação para o banco vai fazer a análise de risco de crédito do cliente. Isso significa o quê? O histórico que vai ser puxado, se ele está inadimplente, se tem muitas dívidas, qual a sua renda, a sua capacidade de pagamento. Outros membros da família podem entrar também na composição da renda mínima exigida pela concessão de crédito, como pais, filhos e cônjuges. Essa avaliação influencia muito na taxa de juros e determina para a concessão ou não do crédito. Um exemplo, para você estar fazendo a composição da renda, vamos supor, você não é casado, mas você e a sua namorada já estão fazendo planos para o casamento, mas já viram que os dois têm uma boa renda e querem fazer uma aquisição, vocês vão, trazem os documentos, nós vamos fazer o preenchimento da ficha para vocês, de acordo com o que o banco for liberar uma carta de crédito, nós vamos te posicionando, e se pedir documentos a mais, nós vamos também estar conversando com vocês sobre isso. E o financiamento sendo aprovado, a instituição desembolsa o valor e o consumidor começa a pagar as parcelas. Muitas pessoas perguntam sobre entradas. Em geral, é cobrada uma entrada de 20% do imóvel no financiamento. O tornador do empréstimo pode oferecer mais também. Especialistas no tema recomendam pagar o máximo possível de entrada. Como os juros são calculados sobre o saldo devedor, quanto menor a dívida, menos juros você irá pagar. Na parte das garantias, o próprio imóvel, que é o objeto do financiamento, é a garantia da operação. Isso pode ocorrer por meio de hipoteca ou alienação fiduciária. A última modalidade é, de longe, a mais utilizada pelas instituições financeiras, pois bem fica alienado quem empresta até a quitação, que torna mais fácil sua retomada em caso de inadimplência. Segundo o Banco Central, podem ser oferecidos em garantia também outros imóveis do tomador de empréstimo e até de terceiros também, e direitos creditórios da venda de imóveis. A instituição, quem empresta, tem direito de exigir garantias adicionais. O diretor executivo da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, de Administração e Contabilidade, a ANEFAC, Miguel José Ribeiro de Oliveira, recomenda combinar com o banco os descontos das prestações direto do salário, algo parecido com o empréstimo consignado, pois isso pode contribuir para a redução de juros. Certo, pessoal? Vamos falar um pouco de avaliação do imóvel. A avaliação do imóvel serve para o banco apurar o valor do imóvel e definir quanto poderá emprestar. Serve também para verificar se a operação se enquadra nos requisitos do SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, e se o consumidor poderá sacar seu saldo do fundo de garantia, que é o famoso FGTS, para usar na sua compra. E vocês podem ver que alguns bancos
dão uns valores diferentes um do outro na hora de fazer o financiamento. Eu costumo muito, às vezes, preencher duas fichas, porque nessas duas fichas que eu faço o preenchimento, o banco avaliou um valor X e o outro banco avaliou um valor X. Então, dentro desse intermédio, o banco que conseguir liberar a carta de crédito no valor do financiamento ou o valor mais próximo, nós passamos para o cliente. A avaliação é um serviço cobrado. Um avaliador verifica o imóvel e atualmente, porém, parte das avaliações pode ser feita online. O CEO Crediomar do grupo Brasil Brokers, Thiago Teixeira, explica que a Central de Custódia de Liquidações Financeiras, que é o CETIP, tem uma base de dados e informa quanto vale um metro quadrado em determinada região. Esta base cobre algumas das principais capitais do Brasil e serve para avaliação de apartamentos. Isso avançou muito por causa da pandemia, disse Teixeira, e ele acrescenta, porém, que quando o imóvel for uma casa ou estiver localizado fora de grandes centros, um profissional ainda tem que ir até o local. Então é muito complicado você chegar também e fazer a avaliação. Eu já fiz avaliações para alguns clientes e eles ficam numa situação que como que nós vamos estar conversando com eles com calma, porque quando você faz uma avaliação, dependendo da região, o imóvel deprecia o valor. Então todo aquele investimento que você fez você acaba assim não recolhendo o que você quer de lucro. Agora eu vou falar com vocês aqui como são calculadas as prestações. O cálculo de prestações de um financiamento imobiliário depende do que foi definido em contrato entre o cliente e a instituição financeira. Além do sistema de amortização aplicado, eu vou passar mais alguns detalhes. Incidem na prestação da parcela, no caso de amortização da dívida, a taxa de juros, seguros e, eventualmente, taxa de administração de contrato. As prestações do saldo devedor são corrigidos pela TR e, em geral, mas as opções com correção pelo índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, e pela variação da poupança também. Então, existem várias maneiras de você fazer o cálculo da prestação. E a cobrança de tarifa mensal de administração é permitida nos financiamentos pelo Sistema Financeiro de Habitação, que é o SFH. E o valor pode ser no máximo de R$ 25. Os seguros são obrigatórios e servem para cobrir riscos de morte ou invalidez, que é o MIP, do tomador e de danos de imóveis, que é o DFI. Juros. Muitas pessoas ficam preocupadas com os juros, pessoal. Juros são a remuneração que a instituição financeira cobra para emprestar o dinheiro. No SFH, os juros são limitados a 12% ao ano, e no SFI não há uma limitação legal. Em ambos os casos, porém, em julho de 2021, as taxas estavam sendo aplicadas abaixo de 7% ao ano. Como a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, chegou ao nível mais baixo da sua história em agosto de 2020, aos 2% ao ano, assim se manteve até março desse ano. Os juros do financiamento imobiliário seguiram a mesma tendência. E o Banco Central voltou a aumentar a Selic a partir de março de 2021.
Ainda que haja uma tendência da alta da Selic, que certamente irá gerar um ajuste nas taxas imobiliárias, mesmo assim, o financiamento imobiliário continuará caber no bolso dos consumidores, afirma Cristiane, a presidente da ABCP. Para efeito de comparação, lembra que em 2017 os financiamentos imobiliários estavam com juros na média de 11,4% ao ano. E a Cristiane também, ela ressalta que a queda dos juros dos últimos anos provocou uma mudança enorme no mercado, pois trouxe muito mais pessoas ao jogo. E em 2020, o volume de financiamento chegou a um recorde de 124 bilhões no Brasil, um aumento de 58% sobre o ano de 2019, apesar da pandemia do coronavírus. E o Banco Central publica periodicamente pesquisas com as taxas de juros. Certo, pessoal? E o próximo vídeo que eu vou estar lançando, eu vou falar sobre os tipos de financiamento imobiliário, ok? Deixa seu like aí.